Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a lição de número 13 do nosso comentário da EBD. O assunto de hoje nós abordaremos sobre injustiça social, paciência e oração do justo. Esse comentário está registrado no livro de Tiago, capítulo de número 5. E o objetivo desse comentário de hoje é orientar acerca das injustiças sociais, alencar os exemplos de paciência e, por final, exortar a igreja às práticas piedosas. Esse comentário nós trabalharemos pelo menos em 3 pontos distintos. Vamos trabalhar sobre as injustiças sociais, os exemplos de paciência e também vamos trabalhar louvor e oração do justo. Para você que está nos acompanhando desde o início, meu muito obrigado. Para você que já é inscrito no canal, Deus te abençoe. Para você que ainda não é inscrito, se quiser fazer, eu te agradeço. Se também quiser compartilhar o link com mais pessoas que você acredita que precisa também ouvir a palavra de Deus, nós também vamos te agradecer, eu também quero te agradecer. Vamos então ao primeiro tópico do nosso assunto. O escritor fala das injustiças sociais. E ele começa nessas injustiças sociais, o escritor Tiago falando sobre as riquezas oriundas da corrupção. O que é isso que Tiago vai falar para a gente? Na verdade, Tiago vai combater as riquezas injustas. Tiago não está combatendo as riquezas lícitas, as riquezas honestas. O que ele vai combater, vai bater forte. O assunto é forte sobre as riquezas oriundas da corrupção. E ele começa dizendo: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. Por que ele usa essa expressão comida de traças? Porque na época que Tiago está comentando essa carta, ou está escrevendo essa carta aos seus leitores, era o momento em que as pessoas demonstravam poder de riqueza através da vestimenta. Então comprava vestimentas caríssimas, tanto homem quanto mulheres, tecidos finíssimos, para esnobar realmente o seu poder de fogo, o seu poder de capital. E muitas vezes, da forma como era guardada essas vestimentas, as traças davam e aí essa roupa ficava perdida. Por isso que o escritor diz que as riquezas deles estão consumidas pela traça. Ele está trazendo uma linguagem espiritual para o assunto, mostrando para eles de que diante de Deus, essa riqueza deles, elas estavam apodrecidas e que eles iam chorar por causa dessa riqueza. Tiago está mostrando de que esses ricos iriam chorar por causa da riqueza mal adquirida. E o escritor do PEC, ele faz uma análise e faz uma ponte até os nossos dias para termos uma noção clara do que era que acontecia com aqueles ricos que Tiago está falando. E aí o escritor faz um comentário dizendo que muitos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, eles ocupam cargos importantíssimos, vestidos, quem sabe, com ternos de fina grife, mas, na verdade, as suas condutas não são boas diante de Deus. E aí ele diz que são tantos os meios de corrupção que existe hoje no mundo. Ele vai falar de lavagem de dinheiro, cobranças ou compra de sentenças, concessões de pedágios, votações subornadas nos diversos níveis do poder legislativo. Ele vai falar de desvio de fundos de aposentadoria daquele que precisa se aposentar, sonegação de impostos e, por fim, o uso indevido da máquina pública para enriquecimento ilícito. Era mais ou menos isso aqui, o que Tiago está mostrando, era mais ou menos isso que acontecia e que Deus não se agradava. Tiago ainda vai deixar mais claro ainda de que todo o ouro dessas pessoas e toda a prata estavam enferrujados. E esse ferrugem haveria de denunciá-los pela prática ilegal como elas foram adquiridas.
Tiago está dizendo que essa ferrugem significa dizer é o clamor daqueles que foram lesados, ou quem sabe daquelas pessoas que precisavam ser favorecidos e não foram, porque esses ricos, eles na verdade dominaram tudo. E aí Tiago está dizendo de que essa riqueza, esse ouro e essa prata, esse ferrugem, ele está dizendo, é a denúncia que está chegando diante de Deus desse enriquecimento ilícito. E Tiago, ele ainda vai um pouquinho mais além, quando ele mostra nesse texto, e que nós, à luz da palavra de Deus, à luz desse comentário, nós entendemos o seguinte, que a verdadeira riqueza de um homem, essa não é medida pelo poder de armazenamento de patrimônio que ele tem, mas pelo poder que ele tem de usar essa riqueza em benefício até da própria sociedade. E quantas vezes existem pessoas que acumulam e às vezes até chega o tempo da partida para a eternidade e as suas riquezas ficam aí, às vezes até para trazer problemas para os familiares. Mas aqui Tiago está mostrando de que era o clamor. No versículo de número 4, ele está dizendo que haveria um clamor, que estava acontecendo um clamor diante de Deus por causa dessa situação. E o escritor diz assim: não é por acaso a nota de repúdio de Tiago contra os ricos opressores, pois haviam retidos com fraude o salário dos trabalhadores, e isso fora denunciado através da oração por muitos crentes, por muitas pessoas fiéis a Deus. Senhor, olha para a nossa situação, age por nós. E Tiago aqui vai mostrar de que isso acontece ainda nos nossos dias, acontece essa má gerência muitas vezes no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, às vezes nas próprias instituições que usa desta forma. E segundo o comentarista diz que todas as pessoas que usam desta forma no administrativo, seja no trabalho público ou privado, ele atrai para si juízo divino. E o escritor Tiago, ele pede então a seus leitores, eu acho interessante que ele faz essa denúncia, ele olha para essa situação, mas agora ele olha para os irmãos e diz: meus irmãos, tenham paciência. E a paciência que Tiago mostra aqui, ele está pedindo para eles terem como exemplo o agricultor. E o agricultor, Tiago diz que eles esperam com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, que eram chamadas de chuvas temporã, elas caíam realmente pelo mês, o finalzinho de outubro, novembro, às vezes até dezembro. E essas chuvas, quando caíam, então o agricultor ficava feliz, porque o terreno, o seu local do plantio ficava umedecido e então podia lançar a semente, e era certeza de que essas sementes iam germinar, iam brotar, iam crescer, iam frutificar. E ele esperava agora as últimas chuvas, a chuva da primavera. E essa chuva da primavera que acontecia era que trazia o amadurecimento, agora a colheita, o resultado, né? A chuva serôdia, essa chuva era para trazer os resultados da colheita. E Tiago está dizendo: queridos irmãos, esse agricultor ele tem que esperar com paciência, porque nem sempre, mesmo que ele sabe de que todo outubro chega a chuva, aquelas primeiras chuvas, mas tem ano que não chega, mas mesmo assim ele tem que esperar com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas, quando ele faz então a coleta dos seus frutos. O escritor ainda mostra Sara, que Sara aos 90 anos ela recebe o fruto da sua primavera, que é o seu Isaque, que o Senhor lhe promete e ela recebe. O escritor deixa claro ainda para a gente de que muitas vezes nós enfrentamos essas situações, nós choramos, nós nos lamentamos devido às vezes do poder à nossa volta, e isso o escritor deixa claro para nós, que os que semeiam em lágrimas, eles cegarão com alegria. E quantas vezes para nós essas primeiras chuvas, as chuvas temporã, quem sabe são as nossas lágrimas. Quantas vezes nós choramos diante de um problema, diante de uma dificuldade, esperando de que venha uma resposta de Deus, e ficamos esperando até que venha a chuva serôdia, ou seja, aquela chuva que a gente colhe os frutos pela qual nós estamos trabalhando, chorando, quem sabe administrando.
o escritor, nesse comentário, ele, ainda sobre os exemplos de paciência, ele pede para avaliar o exemplo de sofrimento e paciência dos profetas. Agora escute uma coisa, Tiago capítulo 5, verso 10, ele diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas. Ele está dizendo, olha para eles e pega esse modelo e copia para você. Você já imaginou a gente copiar um modelo de sofrimento para que a gente tenha lições desse modelo? O escritor estava mostrando, Tiago estava mostrando que todo sofrimento, ele aqui, no nosso comentário, ele significa aflição, significa perseguição, significa pressão, dificuldade, angústia, problemas os mais diversos. É isso que significa sofrimento. E quando ele fala de paciência, paciência é nós termos calma diante, às vezes, das adversidades, é sermos um pouco mais tolerantes, quem sabe ainda fazer a gentileza. E tudo isso aqui está relacionado ao fruto do Espírito, que quer dizer domínio próprio. Mesmo diante de todas as dificuldades, de todos, quem sabe, o sistema à nossa volta, nós precisamos ainda ter o domínio próprio e esperar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória, diz o escritor. E o escritor, quando ele diz, olha para os profetas e tenha um exemplo, ele nos dá pelo menos, aqui o escritor comenta pelo menos 4 profetas. O profeta Isaías, ele andou 3 anos nu e descalço. E a finalidade dele andar 3 anos nu e descalço era porque Deus queria mostrar para o seu povo, queria mostrar para o Egito e para a Etiópia, de que eles seriam dominados pelos assírios e que os assírios levariam os despidos, eles seriam exibidos como insensatos para o mundo todo. E ninguém poderia se levantar, quem sabe, para resistir força contra a Síria, porque Deus estava determinando isso. E Isaías fica esse tempo todo para trazer uma lição de ensinamento, de maneira que depois todas as pessoas, quando viam o profeta naquele estado, lembravam da profecia. Embora que algum escritor vai dizer de que Isaías não estava nu completamente, que Isaías simplesmente não estava vestindo as suas vestes de profeta. Mas, segundo o comentário bíblico, a gente vai olhar de que quando o rei da Síria invadiu o Egito e levou então como cativo tantos os egípcios como os cuxitas, eles saíram com as nádegas de fora. Foram exatamente como Elias, ou aliás, como Isaías tinha profetizado. Quando ele fala do outro profeta, que é o Ezequiel, Ezequiel passou 390 dias dormindo simplesmente do seu lado esquerdo. Depois, mais 40 dias do seu lado direito. A sua comida era preparada no esterco. O que é isso, pastor? Um profeta vivendo assim? Sim. Deus estava ordenando que Ezequiel ficasse daquele jeito, tivesse paciência, os 390 dias dormindo só de um lado, depois dormindo do outro lado, mais 40. Nesse período, a refeição regada, muito pequena, a água também regada, para mostrar que esse povo um dia seria levado cativos e no cativeiro eles iam enfrentar, eles iam saber o que era racionar o alimento, racionar a água e como eles viviam com maus tratos no cativeiro. Era o que Deus estava mostrando através de Ezequiel. Quando ele fala de Oséias, Oséias casa com uma prostituta. Aí a gente diz assim, mas por que um profeta casar com uma prostituta? Porque Deus queria que Oséias entendesse e depois falasse para a nação de Israel de que essa nação era como essa mulher prostituta que deixou de observar a palavra de Deus e seguiu a outros deuses e prestou culto a outros deuses. Era como uma mulher infiel ao seu marido, essa nação de Israel. E aí quando a gente chega em Elias, Elias também é um outro profeta que ficou 3 anos e meio comendo, alimentado pelos corvos e por uma viúva. Mas o comentarista deixa claro que tudo isso que eles passaram, todo esse tempo com paciência esperando, Deus os retribuiu. Por causa desta paciência, esses homens foram recompensados. Isaías, segundo Agostinho, ele vai dizer de que o livro de Isaías deveria ser chamado de 5º evangelho, pela forma como ele trata com muita precisão o nascimento e o reinado do Messias, do Filho de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Então foi revelado a ele
toda essa paciência, mas Deus revelou grandes coisas. Quando você mostra Ezequiel, todo esse tempo de paciência de Ezequiel, Deus lhe revelou coisas profundas, tanto do presente quanto do futuro. Quando você olha para Oséias, de casar com uma prostituta, Deus estava dando a Oséias agora autoridade para falar sobre aquela nação, sobre o pecado que eles estavam vivendo e combatê-lo, porque ele tinha autoridade para isso. E quando se fala de Elias, a gente vai ver depois de tudo isso, ele volta ao mesmo lugar e lá ele ora a Deus, conserta o altar de Deus, pede fogo do céu, pede o sinal de Deus e pede chuva e a chuva vem. Queridos, quando a gente olha para esses exemplos, são exemplos maravilhosos que o escritor Tiago traz para todos nós. E aí ele ainda vai colocar o exemplo de Jó. Jó, quando ele perdeu a sua saúde, ele ainda pôde dizer assim: Deus me deu e Deus a tomou. Quando Jó perdeu a sua fazenda, quando Jó perdeu o seu patrimônio, ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Quando Jó adoeceu, ele disse: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Quando seus amigos disseram: é melhor tu abandonar esse Deus, ele diz: ainda eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará vitorioso a meu respeito. Ou seja, Jó é um outro exemplo de paciência para nós diante das adversidades. Seja qual for as adversidades, devamos ter paciência e esperar no Senhor. Daí o escritor agora leva-nos a entender de que precisamos louvar e adorar a Deus diante de tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós. E aí o escritor Tiago diz assim: meus queridos irmãos, acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso aí vai atrair juízo para você. O que Tiago quer dizer com isso? Tiago, então, está querendo proibir de que a gente não faça, então, os nossos votos, de que a gente não faça os nossos juramentos em determinadas situações? Não, não, senhores. O que Tiago está ensinando acerca do juramento, ele não está proibindo o juramento, quem sabe perante os magistrados, ou quem sabe as cerimônias militares, ou outras ocasiões solenes. O que Tiago está dizendo é de que o meu testemunho, a minha palavra, o meu voto seja sim, sim, mas se for não, que seja não. Ele deixa muito claro que o evangelho, ele é desmoralizado quando cristãos fazem determinadas declarações e não as cumprem. Quando fazem, quem sabe, determinados compromissos e não cumprem. Quantas pessoas que na carreira da fé, eles fazem isso. Na hora que serve ou que aceita Jesus, promete que vai ser fiel ao Senhor. Na hora do batismo, testemunho público dizendo: Senhor, eu serei fiel. E até promete: serei fiel a Ti, serei fiel aos meus pastores, aos meus líderes, serei fiel à minha igreja. Mas quando chega às vãs promessas, eles então, às vezes, trocam e seguem o seu rumo, quase que trocando o santo pelo profano. E nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. O escritor agora vai ancorar o seu texto falando da oração, de que nós precisamos orar. E ele vai mostrar que a oração, nós precisamos orar pelos enfermos, ela tem poder para curar. Oração, porque a oração, ela através da unção, ela pode levantar o enfermo. A oração da fé, que ela pode salvar o doente. Nós podemos orar uns pelos outros. Tiago vai mostrar que a eficácia da oração, a súplica de um justo, tem muito efeito a sua oração, por isso ele incentiva de que nós precisamos orar. Mas às vezes nós precisamos entender que através da oração, o céu também pode ser cerrado, pode ser fechar os céus, mas é através da oração também que se abrem os céus. E aí eu finalizo o nosso comentário de hoje, baseado naquilo que o comentarista traz para nós, no finalzinho do comentário sobre Elias, naquela oração poderosa que Elias fez, uma oração parece assim tão rápida, porém tão objetiva, uma oração tão sincera, tão cheia de fé.
E Isaías e Elias, aliás, ele alcança uma benevolência muito grande de Deus, quando Deus atende a sua oração. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Elias faz para que essa oração seja respondida? Primeira coisa que Elias faz é consertar o altar de Deus. Aquele velho altar que estava em ruína, ele conserta o altar, coloca o sacrifício, faz a sua oferta. A sua oferta vai em forma de água, quando ele, num lugar tão escasso, toda a água que tem, diz, essa água eu vou oferecer no holocausto, e derrama no holocausto. E quando ele faz a oração, Deus então derrama sobre ele a sua bênção, abençoa ele, abençoa a nação, consumindo aquele altar e depois mandando chuva para aquele povo que estava precisando, para confirmar que Deus é Deus. Queridos, a oração é poderosa, a oração muda as circunstâncias, a oração muda as situações mais adversas possíveis. Nós precisamos orar. Mas antes da oração, que o nosso altar esteja consertado diante de Deus. Conserta o teu altar. E daí Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua família, para a sua casa, para os teus negócios, para o teu estado, para o teu município, para a tua nação. Não esqueça, oração em primeiro lugar. Altar consertado e oração, o resultado é resposta de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero poder ter contribuído com você nesse comentário. Eu acredito de que nós estaremos juntos outras vezes. E com certeza o nosso crescimento, o meu e tanto o meu quanto ao seu, será de grande importância para o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.